Diga lá, pessoal, beleza? Professor João Paulo Cláudio, do canal Fanáticos por História. Eu tenho um presente para vocês, para quem vai fazer a prova da UES e não conhece a história do Ceará. Olha o meu presente para vocês. Eu vou fazer 3 aulas, revisão panorâmica sobre a história do Ceará. A primeira é sobre o Ceará Colônia, a segunda é sobre o Ceará Império e a terceira é sobre o Ceará República, para dar uma ajuda a vocês. Mas, ó, tem uma coisa para vocês, massa. A gente vai ter um curso completaço de História do Ceará depois, no site do Padrão Concursos. Mas essas 3 agora, para um brinde para vocês, estou aqui me ofertando em carne, bucho, careca, certo? Eu estou aprendendo inglês, viu? Dead Inside no meu gravador aqui. Ó, Dead Inside. O inglês ruim. O Jales aqui, o meu garoto de programa, tá aqui só rindo porque é da minha fala de inglês. Mas vamos pro que interessa, galera. Ó, vamos pra cá, deixa eu voltar. Vamos pra primeira parte. Ceará, vocês sabem, né? Em 1500 temos, entre aspas, a descoberta do Brasil. Então, eu não estou dando um curso de história do Brasil para poder relativizar a descoberta ou não. Mas vamos lá. 1500 os portugueses chegaram aqui. Vocês sabem que antes da expedição de Cabral, já tinha passado aqui pelas terras cearenses um cara chamado Vicente Pinzon. É o nome de um bairro aqui de Fortaleza. Então, é verdade que o Vicente Pinzon passou por aqui antes de Cabral passar pelo Brasil? É. Mas por que o Pinzon não colonizou? Porque existia um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que esse território aqui da costa brasileira iria pertencer a Portugal. Então, vamos aqui. Vamos por partes. Vocês aprenderam que de 1500 a 1531 houve o período pré-colonial. Não houve a colonização do Brasil. A partir de 1531 vai se iniciar um processo de colonização, inclusive com a criação do sistema de capitanias hereditárias. O Ceará, que o nome era Ceará Grande, foi entregue para um cara chamado Antônio Cardoso de Barros. E esse cara, ele resolveu não colonizar o Ceará. Por quê? Adivinha por quê? O que tu acha? Por que eu não vou colonizar o Ceará? Porque não tinha grandes atrativos econômicos, pessoal. Meus amigos, meus bacurinhos, né? Meus alunos do Antário, Santa Cecília, não existia. Meus alunos de Santa Cecília devem estar lendo, esse bicho está doido, é porque eu não posso ficar brincando em colégio. Aqui é meu, aqui ninguém me demite, aqui é meu. Cara, então qual é a questão? Quer dizer, pode demitir se eu falar besteira, mas não, aqui é meu, aqui letá semoá. Macho, presta atenção, o Antônio Cardoso de Barros não veio colonizar o Ceará porque não tinha atrativos econômicos. Então, não havia atrativos econômicos para justificar os gastos que ele ia ter, porque o donatário, o cara que recebia a capitania, tinha que usar o dinheiro do próprio bolso. Então, o Ceará foi deixado de lado durante o século XVI. Fomos deixados de lado. E o que vai fazer com que outras pessoas venham colonizar o Ceará no século XVII? Por que será que eles vêm colonizar? Presta atenção, olha no quadro. Eu coloquei o quê? Colonização foi tardia. Por que a colonização do Ceará foi tardia? Porque não foi no século XVI, vai ser no século XVII. Bahia, século XVI. Pernambuco, século XVI. Ceará, século XVII. O que foi? Acharam ouro, prata aqui? Não. Acharam grandes fontes de riqueza? Não. Foi por questão militar. O Ceará estava muito ligado à questão de criação de fortificações para combater estrangeiros. Então nós temos aqui, ó, 3 expedições de colonização do Ceará. Coloquei aqui para vocês as 3 expedições. Tá aqui, ó, quais foram as 3, certo? Primeira tentativa, Pero Coelho, início do século XVII, 1603. O Pero Coelho veio, percorreu o litoral do Ceará, certo? Foi bater na Ibiapaba, combateu o francês na Ibiapaba, criou aqui as margens do rio Ceará, onde hoje é a Barra, criou um primeiro forte aqui, que é o Forte São Tiago. Depois saiu daqui, foi lá para as margens do rio Jaguaribe e fundou um forte no rio Jaguaribe. Mas ele não recebeu o apoio logístico, ele não recebeu apoio militar devido, ele acabou indo embora do Ceará. A primeira tentativa não deu certo. A segunda tentativa foi feita por padres jesuítas, ainda na primeira década do século XVII. Francisco Pinto e Luiz Figueiras foram até Ibiapaba, galera. Chegando a Ibiapaba, eles vão tentar desenvolver a catequese, vão querer catequizar. E tinha índios calvinistas lá. Calvinistas. Já pensou? Índios que eram catequizados para acreditar em predestinação. Quem é que catequizou esses caras para ser calvinistas? Franceses. Já pensou os índios? Rapaz, eu nasci predestinado a ir para o céu.
tenho que acumular riqueza. Já pensou que nóia, que loucura isso aí? Essa mentalidade calvinista de predestinação e o sinal de Deus é a riqueza acumulada? É muita informação para esses índios. Então, o que fez o Peru Coelho? Certo? Ele, quando foi a Ibiapaba, ele combateu, exterminou. E quando esses jesuítas foram, eles vão encontrar dificuldade em ter bom contato com várias tribos. Alguns vão aceitá-los, outros não. Eles criam um aldeamento lá, mas depois são expulsos. Inclusive, um dos padres, o Francisco Pinto, ele vai ser morto. E o Luiz Figueira enterrou o amigo e fugiu. Criou um aldeamento aqui, às margens do rio Ceará. Vai passar um tempo aqui e depois vai abandonar, porque não recebeu o apoio devido. A terceira expedição, ou tentativa, certo, vai ser justamente o quê, pessoal? Feito por um cara chamado Martim Soares Moreno, que ele tinha vindo aqui na primeira. O Martim é elogiado, homenageado no livro Iracema. O livro Iracema faz uma grande homenagem a Martim Soares Moreno. Claro que ali é romantização, ali não é a história real, ali não é a vida do Martim Soares Moreno. Ele veio ao Ceará, primeira vez com o Peru Coelho, ele é um soldado, agora ele veio como capitão-mor, comandante. E ele é importantíssimo, porque ele vai passar um primeiro momento aqui no Ceará, vai criar o Forte de São Sebastião, lá na Barra, onde antigamente existia o Forte de São Tiago. Esse cara, certo? Mas o professor tem uma estátua do Martim Soares Moreno lá no centro de Fortaleza, na 10ª Região Militar. Ele não fundou aquele forte. Já eu explico para vocês, ele fundou lá na Barra do Ceará. E ele vai tentar desenvolver a colonização do Ceará, fazer expedições ao interior do Ceará. Ele vai passar, pessoal, um bom tempo aqui no Ceará. Mas entenda, se você pegar de 1611 a 1621, ele vem para cá, vai ao Maranhão combater franceses, faz várias expedições. Ele está a serviço da coroa e deixa um forte aqui. Ele vai ficar, assim, fixamente aqui de 1621 a 31. De novo, é uma revisão, galera. É muito difícil explicar todos os momentos dele nessa revisão. E ele é chamado de o colonizador, o fundador, porque ele tentou desenvolver várias atividades. O mais correto era chamá-lo de o colonizador. Ele foi embora do Ceará de vez em 1631 e pediu muito ao rei para o rei pagar os serviços dele, porque ele era um militar. Ele terminou a vida na miséria lá. Entenda, quem é que vai invadir o Ceará depois que ele saiu? Os holandeses. Vão conquistar o forte de São Sebastião na Barra, ficam na Barra de 1637 a 44, foram expulsos por índios, mas os holandeses voltaram ao Ceará em 49. Em 1649 eles fundaram um forte chamado Schonebock, às margens do Riacho Pajeú. Ficaram aqui de 49 a 54. 54 foram expulsos. E os portugueses, quando expulsaram os holandeses de todo o Brasil, vão rebatizar o forte Schonebock, que é perto da casa de um parceiro meu que está aqui lendo aqui Game of Thrones. O Jon Snow é o escolhido, viu? Não é spoiler não, ele é o cara. Ontem assisti o 4º episódio, ele é o rei. Por quê? Porque ele tem o falo. Não vou explicar o que é isso. Chapa, não vou. Te vira, Jales. Te vira, Zé. Brother, Zé é o gravador, aqui é meu braço direito. E o Jales é... que manda aqui, manda. Certo? Nas luzes, no corpo não. No corpo não. Aí olha só, no Rio não. Cara, aí continuando aqui, pessoal. Então, quando os holandeses foram expulsos do Brasil, em 1654, o forte aqui foi mudado de Schonebock para Nossa Senhora de Assunção. E ao redor desse forte vai sendo criado o povoado da Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, onde hoje é a nossa cidade, gatinhos. Beleza? É uma revisãozinha. Então, primeiro bloco terminado. Gatinhos, brother, chapa. Segundo bloco, economia. Qual foi a primeira atividade econômica do Ceará potente? Foi a pecuária. Entenda, quando os holandeses foram expulsos, a gente foi entregue para Pernambuco administrar a gente. Não lembra do Antônio Cardoso de Barros que não colonizou o Ceará? Pois é, a gente foi entregue para o Maranhão. Só que o Maranhão não conseguia nem se colonizar. Então, os holandeses invadiram, tivemos várias invasões. Agora que eles foram expulsos, nós fomos entregues ao Ceará. De 1656 a 1799, por 143 anos, fomos uma capitania subalterna a Pernambuco, secundária. E Pernambuco vai estimular o desenvolvimento de atividades econômicas aqui, como a pecuária. A pecuária foi a primeira grande atividade econômica do Ceará. Por quê?
Porque era fácil para a galera obter terras aqui. Assim, fácil do ponto de vista do governo, que o governo entregava muitas terras facilmente aqui no Ceará. Te vira, Zé, peão, vá para o interior, meu. Te vira para combater os índios, mas o Estado dava. O Estado dava bastante terras e te vira para poder detonar os índios. Galera, então, ó, a primeira grande atividade, pecuária. Mas por que deu certo? Porque tinha bons rios, como o Jaguaribe, certo? Porque nós tínhamos mercado consumidor, que era o Pernambuco que consumia nossa carne. Porque, certo, era relativamente fácil obter terras. Por causa do sistema de quarteação. Porque a mão de obra principal utilizada aqui não era a africana escrava, era a do mestiço, a do índio catequizado até, certo? A do índio doutrinado. Então, como é que pagava? Você trabalha e depois de um tempo, 5 em 5 anos, a gente faz o sistema de quarteação, ou seja, 5 em 5 anos, o vaqueiro recebia seu pagamento de que forma? Quarteação. Como é que é? Quarteação, 1/4. Se nascesse 4 cabeças de gado, 1 era do vaqueiro, era o pagamento. Então a pecuária foi a primeira grande atividade. Professor, foi o charque? Não. A pecuária começou a se desenvolver aqui por volta de 1680. Já o charque foi um pouquinho depois, é por volta de 1720. Quem foi o centro do charque no Ceará? Aracati. Mas não foi só Aracati que se desenvolveu na pecuária não, galera. Mas foi o centro. O que Aracati tinha de especial? Rio Jaguaribe. Regiões salinas próximas, porque o sal era bem caro, e lá em cima de regiões salinas, um bom porto, Canoa Quebrada. Então, Aracati vai ser o centro econômico do Ceará no período colonial. E Fortaleza chegava nem perto no poderio econômico. Nem perto. A segunda atividade, assim, a ser desenvolvida vai ser a cotonicultura, ou algodão. O primeiro boom, ou surto do algodão, se dá por volta de 1770. Mas por quê? Quais são os fatores internacionais que vão contribuir para o nosso primeiro surto do algodão? Os Estados Unidos estão numa guerra de independência contra a Inglaterra. Então o Sul não está vendendo tanto algodão para a Inglaterra. Então a Inglaterra está vivendo a primeira revolução industrial, não está podendo pegar tanto algodão no Sul, tem comprado aqui, do Brasil. Então, fatores externos, guerra de independência dos Estados Unidos e primeira revolução industrial. A Inglaterra precisa de algodão e os Estados Unidos não estão podendo ofertar porque estão em guerra. Então, professor, o primeiro surto do algodão acabou com a pecuária? Não. Vão virar atividades complementares. O que é engraçado é porque tivemos uma grande seca aqui, dos 3 setes, 1777, que afetou profundamente a pecuária. Mas não afetou tão profundamente a cotonicultura, porque o algodão precisa de pouca água. E é interessante que eu não posso falar que foi apenas a seca que prejudicou nossa pecuária. Surgiu um novo núcleo concorrente pesado com o nosso charque, que foi o Rio Grande do Sul. Porque nós fornecíamos para Minas Gerais, por exemplo, o charque. O charque a gente fornecia para regiões mais longe. Eles agora vão surgir lá e vão se desenvolver, vira concorrente. Na época de seca a gente não consegue ofertar carne, eles ofertam. No curso completo dá para aprofundar muito mais isso, viu, galera? E vai ser fantástico o nosso curso completo. Gatinhos, primeiro surto ou boom, presta atenção. Aqui, questões de vestibulares falam sobre quebra do exclusivismo pastoril. O que é isso? Se havia concentração no charque, agora vai dividir as atenções. Quebra do exclusivismo. Vamos ter o binômio. Você sabe o que é bi? Sabe, Zé, o que é bi? Bi é o quê? 2. Bi é o quê? 2. Brother, ao meu amigo Ronivaldo, que tinha 5 problemas, agora só tem 2. Bi é 2. Binômio gado-algodão. Vão ser atividades complementares. Cara, primeiro surto do algodão. João Paulo, e o segundo surto? Só vou explicar quando entrar em Ceará Imperial. Gatinhos, as vilas. O que era uma vila? Vilas é quando um local ganhava poder administrativo, tinha uma casa de câmara e cadeia, poderia elaborar leis, cobrar impostos. Vila, entenda, vila é quando um local ganha poder, bicho. Vila é quando o local ganha poder. Não é, tem 10 casinhas uma vila. Não. É quando o local ganha prestígio, poder político. Primeira vila do Ceará, Aquiraz. Por isso que a galera gosta de falar que foi a primeira capital. Mas quando virou vila, foi atacada por índios. Legal. É interessante isso aqui sobre a questão da vila de Aquiraz. Estou colocando aqui a data da documentação da fundação da vila. Mas vamos ter várias questões aqui envolvendo Aquiraz. Fortaleza, virou vila em 1726.
virou em 1726. E aí, gatinhos, Fortaleza, o aniversário que a gente comemora todos os anos, 13 de abril de 1726, é quando a gente virou vila. Não é da primeira tentativa de colonizar, nem nada, é quando a gente virou vila. O professor só pode ter uma vila por vez? Pode ter 10, mano. Aracati virou vila em 1748. Entenda, Aracati foi o centro econômico do Ceará no período colonial. Sobral foi importante, Icó, Aracati, Fortaleza, a importância econômica no período colonial era mínima. Vou dar um alô aqui para meus alunos aqui do terceiro ano, dos terceiros anos do Antares, ó, presta atenção, que querem fazer o S. Dos meus alunos do terceiro ano, do Santa Cecília, que vão fazer o S. Presta atenção desses bizus aqui. Gatinhos, e o último bloco da aula sobre o período colonial, o último bloco, sobre o período joanino. Você sabe que veio para o Brasil em 1808, Dom João, quer dizer, chegou aqui em 1808, fugindo das guerras napoleônicas. Portanto, trouxe muitos portugueses. Eu não estou aqui para dar aula sobre o período joanino. Futuramente eu vou fazer um curso em loco, em Fortaleza, já estou programando fazer um curso em loco, para no máximo 30 alunos por sala. Na verdade, eu estou pensando entre 20 e 30. Fazer um curso em loco. Esse ano ainda, um bloco de 3 meses de História do Brasil, na aldeota, já estou olhando o espaço, 3 meses de História geral, e aperfeiçoar vocês para provas de vestibulares. Ainda mais quem vai fazer medicina e paga cursos muito caros por aí, eu vou ofertar um curso bem mais em conta e fantástico. Ó, gatinhos, presta atenção. O governador Sampaio era português, fiel à família real. Ele foi colocado para governar o Ceará. O governador Sampaio trouxe para cá um cara chamado Silva Paulé. O Silva Paulé foi o cara que fez a primeira planta em formato xadrez. Quando entrar no bloco de Brasil de Ceará Império, eu vou explicar e vou desenhar o formato xadrez para vocês. Ele fez a primeira planta de reorganização do crescimento urbano de Fortaleza. Ele foi o engenheiro responsável pela reforma da 10ª Região Militar, o Forte de Nossa Senhora de Assunção. Foi ele, cara. E durante o período que o governador Sampaio estava aqui, houve a Revolução Pernambucana. Vocês estudaram nos colégios de vocês? Seja Antares, Santa Cecília, Aridiçá, Farias Brito, Master, Santo Inácio. Vocês estudaram 3 movimentos de emancipação na história do Brasil. Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana. Esse movimento era um movimento de independência do Brasil, uma proclamação de uma república, se inspirando nos Estados Unidos, expulsão da família real. Eles não queriam libertar os escravos. Mas aqui meu papel é falar da participação cearense. Aqui, pessoal, a participação cearense não foi generalizada. Vai ser na Confederação do Equador, que não é bloco da aula de hoje. Aqui a participação não foi generalizada, foi a região do Cariri com a família Alencar. Dona Bárbara de Alencar, seus 2 filhos, Tristão Gonçalves e José de Alencar. O governador Sampaio foi muito eficiente em abafar, em conseguir conter o movimento aqui em Fortaleza, por exemplo. Nós temos várias pessoas que vão participar da Confederação do Equador que não participaram da Revolução Pernambucana. Aqui, esse movimento vai ser derrotado pelo governador Sampaio e seus aliados. Os líderes vão ser presos. A Bárbara, vocês quando eram crianças, foram levados ao centro de Fortaleza. Lembra aquela aula de campo? Vocês bem bonitinhos, só cabeça, costela, canela, joelho e canela. Porque a gente só tem isso quando a gente é criança. E a cabeça assim, equilibrando, porque nós cearenses, a gente tem uma cabecinha legal. Ei, lembra quando vocês foram? Vocês levaram do forte, aí mostraram um buraco lá e falaram que uma mulher ficou presa lá. É a Bárbara de Alencar, deve ter ficado uns 2 dias lá. Foi mandado depois para uma prisão domiciliar. Mas João Paulo tem história de que ela morreu lá, que ela passou tempo... Lorota, galera. Ela ficou presa lá momentaneamente, depois foi mandado para uma prisão domiciliar. E os seus 2 filhos, o Tristão Gonçalves e o seu irmão, José de Alencar. Ei, esse José de Alencar não é o escritor. Ele era padre, largou a batina, casou com a prima e teve um monte de filhos. E um deles foi o José de Alencar, escritor. Esses 2 irmãos ficaram presos e futuramente vão ser perdoados. Porém, eu vou falar mais sobre eles quando eu entrar em Ceará Imperial. Gatinhos, espero que vocês tenham gostado nesse panorama, nesse primeiro bloco, e quero ajudá-los na aprovação na UES. Um grande abraço do professor João Paulo Cláudio, né? Lembra do canal Fanáticos por História, o garoto da Aerolândia. Como eu falo sempre para vocês, é da Aerolândia para o mundo. Um grande abraço, seus bacurinhos.